Programa Muito Axé. Apresentação: Babalorixás, Carlos de Iemanjá, Giovanni de Oxalá e Luciano de Oiá. É com prazer e com muito orgulho que comunico a todos os irmãos afro-umbandistas que o programa Muito Axé estará novamente no ar. Agora com uma ideia nova, com um ideal novo e com a participação de grandes amigos. Neste momento, gostaria de apresentar os meus dois companheiros que estarão juntos apresentando o programa Muito Axé. Babalorixá Giovanni de Oxalá e Babalorixá Luciano de Oiá. Então eu gostaria de primeiramente começar a conversar com o Babalorixá Giovanni de Oxalá. Como o senhor vê essa nova ideia que o programa Muito Axé está trazendo a Caxias do Sul? Eu acho uma ideia muito interessante. Primeiramente, boa noite ao senhor. Eu acho uma ideia muito interessante e inovadora para Caxias do Sul. Eu acho que isso trará muito ensinamento e a todo o nosso povo afro-umbandista e até mesmo simpatizantes da nossa religião. Acho que o programa tem um ideal muito interessante de não somente mostrar o lado bonito da nossa religião, mas também o lado didático, que isso faz com que as pessoas aprendam um pouco mais sobre a nossa religião, tanto quanto a nação, quanto a Umbanda. E eu acho isso uma ideia encantadora, pelo menos para nós que somos afro-umbandistas ou da religião afro-brasileira. Eu acho isso muito interessante, porque nós podemos contar com a participação de muita gente para fazer este nosso programa e com a ideia de muitas pessoas, porque a religião não se baseia somente de um fato só, de um só fundamento. E a gente tem a oportunidade de mostrar aqui todos os lados e todos os fundamentos da nossa religião. E também, contamos com a participação de uma pessoa que eu conheço já faz bastante tempo, que cultua a nação cabinda, e conceituado em Caxias do Sul, Babalorixá Luciano de Oiá. Então, amigo, como é que o senhor vê essa nova fase do programa Muito Axé, essa nova ideia? E é uma conquista, porque sempre foi um sonho retornar com o programa Muito Axé, e estamos aí. Como é que vê essa ideia? Bom, boa noite, Pai Carlos, boa noite, senhores e senhoras. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é interessantíssima essa ideia, até para que se possa colocar de uma forma muito clara, muito límpida, seria a palavra certa, e também divulgar de uma forma talvez mais sensata o nosso conceito religioso, a nossa religião. E eu acho que nós temos que ter esse compromisso com a transparência. Então eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que esse espaço que está sendo fornecido a nós, e ao Babalorixá Giovanni, ao senhor e tal, e a mim, eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte desse momento e tal. Até parabenizo novamente pela volta do programa e tal. E eu acho que isso realmente é muito interessante. Até porque a nossa religião é uma das mais bonitas, abrangentes, Ela tem essa capacidade de trazer todos os tipos de povo, de pessoas, independente de crédulos, independente de situações emocionais, financeiras, enfim, ela é ela abrange muito. Eu acho que isso vai mostrar, acredito que o programa vai mostrar realmente todo esse lado mais bonito também que precisamos colocar, para tirar um pouco talvez esse conceito pesado, maçante e do próprio preconceito que estamos sofrendo e que estamos dia a dia lutando e tentando lutar com esse preconceito. Acredito que seja por aí. Olha, eu vejo o programa Muito Axé como uma porta para que possamos nos comunicar e possamos nos entender, porque
nós mesmos, nós próprios afro-umbandistas, acabamos pecando com as nossas ideias. Né? Então esse é o objetivo do programa Muito Axé, trazer pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam dar credibilidade à nossa religião. Né? Porque a gente vê muito as igrejas, como se diz, eletrônicas, as pessoas dando testemunhos. E hoje nós não encontramos isso dentro da nossa religião. Até porque as pessoas querem ficar mais escondidas, né? Então como vê isso, Pai Giovanni? De repente trazer pessoas que não sejam praticantes, mas que participam da religião para dar testemunho. Isso. Eu acho que isso é uma tirada de máscaras, né? Podemos colocar assim, porque o povo que é simpatizante na sociedade nunca se assume como simpatizante, né? Eu acho que isso é muito interessante, por causa que a gente consegue abranger um público maior, por causa que tem muita gente que pratica a nossa religião não assumidamente, e a concepção deles pode ser um pouco diferente da nossa, e é interessante essa coisa de sabermos dosar as duas concepções do povo que está fora da nossa religião e de nós que praticamos ali dia após dia, que estamos, tu entende, referente com o quarto de santo, com banda, tu entende, todo mundo ali sempre direto. Eu acho muito interessante, eu acho uma ideia bem inteligente assim para nossa religião. E não só praticar, né, Pai Giovanni? Na realidade, quando se coloca a questão de praticar, se abrange outros setores também. Na realidade, temos muitas pessoas que são simpatizantes e que acham lindo porque a nossa religião realmente ela é muito bonita e acabam se encantando com isso. Eu acredito que isso só vem a crescer. Né? E um outro tema também que eu gostaria de levantar agora, nesse retorno, porque nada se consegue, nada se mantém se não tiver o apoio. Né? E hoje a gente vê, e é verídico até porque tem o jornal Muito Axé, que as pessoas não querem vincular o seu nome à Umbanda, à nação, à religiosidade nossa. Né? Então, como é que vocês veem isso? Assim, porque um pai de santo se veste. Hoje existe bastante loja de tecido. Um pai de santo faz os axés, nós compramos a comida, o preparo, o alimento para dar para os nossos orixás. E eu acho que a gente podia também conversar sobre isso. Né? Porque nós vamos em busca de apoios, de pessoas. Precisamos, né? Para fazer os nossos comerciais, para fazer os apoios. Né? Nós entregamos flores, inclusive hoje nós temos o apoio, né, de uma floricultura. E precisamos bater nisso. Como é que nós vamos conseguir chegar a esses nossos patrocinadores? Né? Com um programa direto, com um programa limpo, falando sempre a verdade, né? Porque o ponto principal do programa Muito Axé sempre foi isso, como o Pai Giovanni disse, o didático, né? Mas também não vamos poder deixar de ter o lado patrocínio. Né? Então como que vocês veem isso? Como é que nós vamos trabalhar essa nossa busca? Eu acho que nós temos que fazer exatamente o que o senhor falou, um programa transparente, um programa limpo. Até mesmo para mostrar para o povo, enfim, para apoiadores, que a nossa religião não é aquela coisa tão macabra e tão ruim como o povo coloca, tu entende? Porque é da religião afro-bandista, é da religião afro-brasileira, é macumbeiro, vamos botar assim, tu entende? Diga essa passagem, Pai Giovanni, até eu acho que isso é um rótulo que tem que ser já extinguido, porque exatamente a questão macabra, né, até não existe, até porque nós sabemos, e eu acho que a maioria também do povo sabe, que muito, né, da Umbanda também é muito em função da questão da saúde, em função da questão de passes de cura, assim como a nação também tem toda uma gama que se trabalha com o povo, tem toda uma parte social que todas as casas de santo também trabalham. Ora, vista que nós temos filhos de santo às vezes com deficiências emocionais,
e que a casa de santo, assim como o senhor também deve ter na sua, o pai Giovanni tem na dele, eu também tenho na minha, temos todo esse papel, né, fundamental de apoiar, né? Então eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a forma talvez de buscar o apoio e o patrocínio é exatamente isso, mostrando também que nós também temos esse lado, né, socioeducativo, né, social, né, de também abranger essa questão, né? E eu acho que isso vai fazer com que se tire um pouco essa imagem do negativo, né, que se criou, né, ao longo dos anos e tal, se criou isso, e que de uma certa forma esperamos, né, que os patrocinadores possam nos apoiar, né? Nós temos um papel fundamental na sociedade e também na questão econômica, né, da cidade, porque acabamos nós, pais de santo, enquanto pais de santo Babalorixás, mas nossos filhos também. Né? Então acho que uma casa realmente também acaba tendo essa proposta, né, de trabalhar, enfim, mas também precisa do patrocínio, obviamente. Programa Muito Axé, um programa feito para você. Programa Muito Axé. Apresentação: Babalorixás, Carlos de Iemanjá, Giovanni de Oxalá e Luciano de Oiá. Então voltamos ao programa Muito Axé. Eu gostaria de apresentar então o jornal Muito Axé, um jornal que saiu agora no mês de abril, né, com uma matéria especial sobre o Babalorixá Giovanni, o Babalorixá Leco e a Lorixá Adriana, e também na contracapa o Babalorixá Luciano de Oiá. Tendo em mente que o jornal Muito Axé é um jornal público, é um jornal que é distribuído em todas as ervanárias, bancas, casas de religião de Caxias, a ideia do programa Muito Axé também é ir para a rua, né? Fazer entrevista com pessoas, pedir ideias, testemunhos, né? A minha parte, como sacerdote também de Umbanda, é falar sobre a Umbanda, dar dicas para as pessoas de banhos, de ervas e também sempre levar o lado positivo, o lado de crescimento da nossa religião. Então, como o programa Muito Axé vai ser transformado em blocos, eu gostaria então de perguntar ao Babalorixá Giovanni de Oxalá como que ele vai conduzir o bloco dele no programa Muito Axé. Bom, o meu bloco, até pela questão de eu ser mais jovem, né, um Babalorixá mais jovem, meu bloco vai ser mais focado na questão de levar a nossa religião, tentar evangelizar os jovens de hoje, né, levar a nossa religião para as escolas, ver como é o envolvimento dos jovens hoje em dia na nossa religião, o entendimento que eles têm sobre a nossa religião. Enfim, é tentar mostrar o nosso lado mais bonito da religião para os jovens, ver qual é a concepção e o encantamento deles nessa questão. Mas você mesmo disse que, sendo jovem, como foi a sua entrada dentro da religião? Como foi o seu up, vamos dizer assim, para dizer assim, não, vou ser um Babalorixá, vou ser um sacerdote? Bom, desde pequeno sempre frequentei, né, a nossa religião, sempre tive esse encantamento comigo. Mas aos meus 16 anos eu tive exatamente o que o senhor falou, esse meu up, que foi quando eu fiz o santo, né, com a mãe Lorixá Adriana de Oxalá, que foi quando realmente eu me voltei totalmente à nossa religião, que eu me dediquei realmente a isso. Mas havia uma certeza. Havia uma certeza, com certeza. Eu já tinha aquela certeza que era isso que eu queria para minha vida. Enfim, a vontade de ser Babalorixá sempre tive desde pequeno, porque frequentava Umbanda na minha cidade natal e, enfim, eu sempre tive esse envolvimento com a nossa religião. Mas a minha certeza foi aos 16 anos e hoje levo isso à frente, tento passar os fundamentos da nossa religião, não somente fundamentos da religião, mas também fundamentos de vida, lições de vida para os meus filhos. Tento mostrar para todos eles e todas as pessoas que me procuram quanto é importante e o quanto é necessário a religião na nossa vida. O conceito moral também. Exatamente, o conceito moral. Tocando nesse assunto, a opinião tanto do pai Carlos como a tua, tu acha então que o inserir
o jovem muito cedo ao ensinamento religioso é de suma importância. Com certeza. Eu acho que quanto mais jovem, mais se aproveita, mais se aprende. A nossa religião é um aprendizado, né? Eu, pelo menos, vejo assim como um aprendizado. Porque desde a cozinha até o salão, a gente tem muita coisa para aprender, né? E para nós vermos e termos os orixás conosco, a gente precisa do aprendizado. E quanto mais jovem, mais fácil de se aprender. Também vejo a dificuldade de nos adentrar às escolas, porque o que se vê muito é aquela coisa, eu faço assim, tem que ser assim, não pode ser assim. Essa sua parte de evangelizar eu acho muito interessante, porque vai estar ensinando esse nome, religião. O senhor não vai estar ensinando... Contexto geral. Isso aí, não vai estar ensinando como se faz um trabalho, como se faz um axé. Isso é fundamental. A religião. Não é uma impulsão. Como é que ela chegou aqui no Brasil, a nação? O batuque, o candomblé, a umbanda, quantos anos tem? Isso sim, isso é lei. Todas as escolas deveriam ter. Mas por não ter, ou ter alguns poucos preparados para isso, a gente não consegue entrar nas escolas. Exatamente, o senhor falou uma coisa que é de suma importância. Não vou estar ensinando o meu fundamento para sermos mais exatos, induzindo, olha, a nossa religião é assim. Não, eu vou estar evangelizando, exatamente. Vou estar passando o que é a nossa religião. A história do Brasil. A história do Brasil, o nosso conhecimento, tu entende? Até o conhecimento que temos, estarei passando para os jovens de hoje em dia. Porque é exatamente o que o senhor falou. Tu chegar e falar um axé para uma pessoa, tu vai estar induzindo essa pessoa a fazer aquele axé. Não é a minha ideia. A minha ideia é mostrar o nosso lado bonito e o nosso lado... Histórico da religião, exatamente. Todas as escolas, como o senhor falou, têm obrigatoriamente ensino religioso, mas a nossa religião nunca é passada aos jovens. Eu conversei com um amigo, o Serginho Birajara, que ele faz parte do Comune, ele é inserido ao negro, que existe uma diferença entre culto e cultura do negro. Existe uma diferença. Porque tu ensinar o culto é uma coisa, a cultura do negro é outra. É a história. E nós podemos trazer pessoas aqui no programa para falar sobre a cultura do negro. Aí já passará para ser o meu bloco, né? Isso, então, já entrando então, Luciano, qual seria a sua ideia então do seu bloco? Exatamente essa questão. Eu acho que nós precisamos trazer junto a nós também pais de santos que possam colocar a sua história, o seu contexto, mas também pessoas que têm um papel fundamental na sociedade e tal, seja cultural, enfim, que ambiental. Exatamente, né? Que represente, né? Daqui a pouco a secretária da Cultura, ou o secretário da Cultura, agora não me lembro, desculpem, mas enfim, que traga essa questão, esse empenho, né, também com a questão nossa, né, com o que a gente está tentando fazer. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que daqui a pouco a gente pode e devemos, e já é um apelo, né, para que possa se abrir portas, né, para que isso possa ser propagado de uma forma cultural. Né, e eu acho que tem que se tirar um pouco essa cortina que se coloca da indução. Ninguém está induzindo absolutamente nada, nós simplesmente queremos colocar a questão cultural do Brasil e do negro do Brasil, que isso é fundamental, e eu acho que isso a gente precisa contar com a prefeitura, contar com professores, né, enfim, pessoas simpatizantes, e quero deixar claro, e essas pessoas que venham e que vão ser convidadas, porque eu no meu bloco vou convidar, nada tem a ver com ter uma ligação direta com a religião, é apenas a sua opinião e colocando necessariamente o que acha, o seu conhecimento. O meu bloco se baseia muito nisso, né? Essa linguagem mais jovial, eu acho que o Pai Giovanni realmente vai desempenhar um papel muito interessante, porque até pela idade, obviamente, tal, fácil acesso a essa situação. E o senhor, né, até onde eu sei, realmente o senhor vai
mais para as ruas, né? Trabalhar mais essa função e tal, que eu também acho de suma importância, porque eu acho que o povo também tem que falar, o povo também tem que opinar a respeito dessa situação. Porque a gente vê aí dias, né? Dias históricos. Em novembro, o Dia do Negro, os 100 anos da Umbanda, né? Que é reconhecido aqui em Caxias, e nada acontece, né? Nada acontece e nada vira lei, como eu digo, né? É feito seminário, é feito congresso, é feito uma manifestação, né? Mas isso vai ser assunto para vários outros programas, né? Pelo menos tentaremos colocar dessa forma bem clara. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno e que esse programa, sendo o único e retornando, eu queria agradecer então a toda a diretoria do Canal 14 por mais uma vez dar o espaço a nós, afro-umbandista, e deixar aqui um grande abraço a todos que estejam nos assistindo. É com muita honra que acabamos este nosso primeiro programa. Eu gostaria de agradecer a todos. Meu boa noite, muito axé. Bom, Pai Carlos, muito obrigado pela oportunidade, Pai Giovanni também. É um prazer contar, né, com essa parceria e contar com todos vocês. E conto com a audiência, que vocês possam estar sempre junto conosco, né? E esperem, né? Teremos grandes novidades.